sempre tenho essa insistência para que você volte a ouvir a palavra, porque quanto mais nós ouvimos, eu recebo isso muito, tem gente que é muito caprichosa e me fala. Quanto mais eu ouço, mais eu entendo. Quanto mais eu ouço, mais as coisas ficam claras para mim. E isso me dá muita força para tomar decisões. Muitas pessoas que tomaram decisões assim radicais só conseguiram por conta disso. E se você observar como o Espírito Santo ele está trabalhando, você compreende que é aquilo que ele vem falando, acabou para um ponto final foi colocado, acabou. Não insista mais. E a palavra que o Senhor me deu, mais uma vez, essa palavra de abertura, mostra que alguns não entenderam que acabou. Queridos, o Senhor quer usar o seu povo como modelo, Ele quer usar você como um modelo do que Ele faz na vida de uma pessoa, do que Ele pode fazer. É um modelo. Paulo foi um modelo, tanto que ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou que nós somos cartas vivas. E eu venho falando sobre isso, vou repetir até o que eu já falei na abertura, que se nós não tomarmos as decisões que nós precisamos tomar, quando chegar o momento que, para cada um, pode ser aquele momento de algo ser realizado, um enfrentamento, enfim, são tantos momentos. São desafios, mas também são portas grandiosas que o Senhor nos abre, mas que exige um preparo, uma entrega, um posicionamento. E se nós não fizermos, vai acontecer o que eu vi ao longo da minha vida, na minha caminhada, acontecer com muita gente. Quando chegou aquela guerra, elas não tinham preparo. Quando chegou aquela oportunidade, elas não tinham. Quando chegou um determinado tempo que Deus vinha anunciando, elas não tinham. Porque elas atrasaram demais, elas demoraram demais. E o que é mais importante, né? A parábola das 10 virgens, quando chegou o momento, a chegada do noivo, as tolas não tinham azeite extra. E a consequência é que não entraram. Então, o que mais nós ouvimos do Espírito, acabou. Se você insistir em manter esse sistema,
a sua queda vai ser mais rápida do que você imagina. Você ganhou confiança por muito tempo. Ao invés de entender a longanimidade de Deus, às vezes as pessoas entendem como impunidade, ele está sendo permissivo, e aí elas criam uma ideia na cabeça que vai ser daquele jeito. Não vai. Não vai. Ele quer que cada um entenda que ele nos usa como um modelo. Então, veja bem, quando Deus levanta uma pessoa, você sabe qual é o maior problema? Eu podia falar ali na frente, mas vou até falar agora. O grande problema quando Deus promove você, te levanta e você envergonha Deus, não são as perdas que você vai ter. Porque se você se humilhar, não sei, pode ser que você até possa viver uma restituição, depende do coração, que nós falamos ainda na abertura. Mas o pior, que aí sim esse é o grande problema, é que você acaba sujando suas mãos de sangue. Porque você acaba sendo responsável pela queda de pessoas que ainda são fracas. Você acaba mandando uma mensagem errada para uma pessoa que é fraca. Um bebê na fé. Porque a gente sabe que o bebezinho, uma criança, ela vira uma esponjinha. Então, a queda, a nossa responsabilidade é muito grande quando você assume Cristo na sua vida. E Jesus falou sobre isso. Jesus falou, assim, tão claramente, não uma nem duas, em várias situações, que é tudo. Que você tem que fazer os cálculos antes, para ver se você está disposto e tem condições de pagar o preço que aquilo vai exigir. Porque o preço é alto. Então a pessoa vai e faz uma bobagem, e aí ela fala, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sim e não. Não tem mesmo, deixa você viver a vida que você quiser viver. Mas quando você se coloca numa vitrine, numa posição onde você assume Cristo, você vive resultados, a sua responsabilidade, quanto mais você crescer nisso, unção que você recebe na cabeça, veste a farda, se torna um obreiro, sua responsabilidade está aumentando. Deus te promove, te coloca numa posição de evidência. Sua responsabilidade, só cresce. Então, não existe nada pior do que uma pessoa querer a promoção, o resultado, e não entender da responsabilidade. Sobre a responsabilidade. Você tem responsabilidade. Você quer palestrar, você quer estar em evidência, você quer fazer eventos, você quer ter impacto sobre as pessoas. Maravilha, mas saiba que cada pessoa que você influenciou para o bem, se você causar um escândalo, você vai ser responsável para o mal. Se ela tiver maturidade, maravilha, mas se ela não tiver, se for um bebê, se for uma pessoa que não tem, você está somando, trazendo problemas e pesando sobre você.
Então, é muito importante que as pessoas entendam as coisas espirituais como elas são. Elas são fortes, elas são poderosas. E nada vai ficar ali, vai passar despercebido. Nada. Então, você recebeu uma palavra. Você recebeu uma direção. Deus espera que você pegue aquilo, vá e faça o que você tem que fazer. Você protela, você passa por cima, você deixa. Deus já te avisou. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Mas tem os que passam por cima e acabam sendo pedra de tropeço. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, ou como está, não sei se é na King James ou na NVI, não lembro agora, são indesculpáveis. Quer dizer, Deus não aceita desculpa. Você recebeu. Você sabe o que fazer. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Exatamente. Você vai fazendo escolhas ruins, você vai atraindo cegueira, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, tolos, que é a mesma coisa. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens e seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Aqui fala até de gente que literalmente produziu imagens. Mas um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, olha aqui, você vai passando por cima. Às vezes a gente ouve pessoas e elas falam, olha, eu nem sei como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa e tal, mas é assim. Você vai passando por cima da palavra, vai passando por cima da palavra, vai passando por cima da palavra, uma hora Deus entrega. É assim, na verdade, o que acontece é, vai e faz o que você quer. Faz tudo que você quiser. Se Deus nos entregar uma disposição mental reprovável, quer dizer, se Ele não nos ajudar como nos ajuda o tempo todo, se Ele simplesmente tirar a mão, não é alguém que destrói com a nossa vida, somos nós que destruímos com a nossa vida. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, a pessoa começa a adorar o que Ele deu para ela, adorar o que Ele fez na vida dela.
Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, lesbianismo. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então fala, provavelmente alguma doença, pragas, por estarem indo pela uma via totalmente antinatural contra as leis de Deus. O homossexualismo, homens com homens, mulheres com mulheres, ou bissexualismo, como estão defendendo tanto. Todo tipo de imoralidade. Porque quando você lê nas Escrituras, todo tipo de imoralidade está lá. Fornicação, adultério, prostituição, homossexualismo, todo tipo, masturbação, bestialidade, todo tipo. E para Deus trazer essa palavra novamente, e de verdade, eu na hora ainda falei, ô Senhor, lá vamos nós, hein? Então, assim, me ajuda também, né? Porque eu quero parar um pouco aqui. Já tenho falado bastante sobre isso, quero dar uma mudada aí. Mas não muda. Isso aqui é o amor de Deus. Quando Ele me levou para cá, trouxe para isso, falei, ainda tem coisa que não está resolvida. Tem muita coisa, graças a Deus. Temos vivido um tempo incrível, mas não está, ainda tem coisa aí. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. Ah, conhecer a Deus é inútil? Então, continue pensando de forma inútil, vamos ver o que você vai conseguir com a vida, para a sua vida. Deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda a espécie de perversidade, porque aqui fala ainda esse pecado contra o seu próprio corpo. E uma coisa vai atraindo o outro, uma vez que o diabo tem acesso, ele vai levar você, assim, para um lugar devastador. E não vai ter fim, isso não vai melhorar. Não vai. Enquanto não for colocado um ponto final, é pornografia, que é esse é o grande vício, né? É por onde o mal tem entrado e vem devastando com famílias. Porque os adultos estão na pornografia e acham que as crianças não estão vendo, mas tem um espírito ali. E aí criancinhas pequenininhas já estão tendo acesso a isso. A vida deles encheu de toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja. Veja bem, que o diabo não entra e fica ali, né, no quadradinho. Então, aí vai tomando conta, é um negócio pior do que o outro. Pecado. Toda espécie, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. E é o que a gente vê nesse mundo aí acontecendo.
infelizmente, na vida de muitas pessoas que se apresentam como de Deus, não têm entendimento, quebram suas promessas, quer dizer, não têm palavra, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Não fui eu que falei isso, não. Vamos juntos. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas... Você leu tudo, né? Tudo, né? Aqui não está falando só... A imoralidade levou para tudo isso aqui, ó, toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas, calúnias. Odeiam a Deus, porque se você... Você pode até falar bonitinho de Deus, se você vai contra tudo que Ele falou, você odeia, você não ama. Vamos juntos. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mais ainda, assim, continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Bom, tudo que é antinatural é abominação para Deus. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isto é abominável. Não podemos jamais nos render à cultura. A cultura pode falar o que quiser, podem fazer leis. Leis, elas têm um limite para serem obedecidas pelo povo de Deus. Tem um limite. Amar o homoafetivo, sim, e eu amo, eu ajudo. E nossas portas estão abertas para apoiar e apoiamos. Mas ignorar o princípio bíblico jamais. Eu amo, eu oro, eu abençoo. E vejo o amor de Deus sendo derramado através de todas essas mensagens e de uma mensagem como essa. O ser humano é o tempo todo influenciado e nem percebe. Nem percebe. Quantas crianças, eu trato de criança porque, imagina, é óbvio que é uma criança. Você atender, nosso pessoal atendeu, falar com uma criança de 8, de 9, de 10, que já teve uma experiência bissexual. Então, assim, se nós não acordarmos, eu tenho testemunhos no Destinos, testemunhos no canal, testemunhos e testemunhos, de que a criança não teve acesso na casa dela, mas um amigo na escola estimulou a ver a pornografia, tentou ensinar alguma coisa no banheiro da escola. Então, o nosso cuidado, a nossa oração, a nossa atenção, ela tem que ser constante. É orando, é conversando, é acompanhando. Porque nós vemos a ação do mal lutando para pegar as crianças na tenra idade, pequenininhas. A maior crise da atualidade não é econômica, social, política, é moral. Não está fora das pessoas, está dentro delas. A passividade e a apatia são os arqui-inimigos da vida. Esse é o princípio
ativo da vontade fraca, da falta de estímulo, do pensamento de inferioridade. Da falta do estímulo certo. E aquele pensamento de inferioridade, da quebra, da iniciativa, da existência sem desejo. A passividade expressa uma personalidade em declínio. Essa entrega a tudo que está acontecendo. Eu tenho vontade, eu tenho um desejo, e eu vou sendo levado porque eu estou entregue àquilo. A pessoa não consegue reagir ou pensa que não consegue. Até porque eu vejo as pessoas colocando força onde elas querem, onde está a zona de interesse delas. Para qualquer situação melhorar, é necessário mudar. Para mudar é preciso reagir e decidir. A vida é feita de oportunidades e decisões. Eu vejo Deus abrindo portais e portais. Mudança e arrependimento. Porque arrependimento, é óbvio, é mudança. Não existe arrependimento sem uma prova viva de mudança. A mudança, ela precisa ser do coração, como a gente ainda falou um pouco pela manhã, interna e não apenas comportamental. Você pode mudar o seu comportamento, se não mudar internamente, tem prazo de validade. Não vai durar muito. Sem decisões, as oportunidades são desperdiçadas. E eu vejo isso. Fazendo as decisões corretas, novas oportunidades surgem na vida da gente. Do contrário, você fica lá, ó, parado naquele mesmo lugar, com aquela apatia, aquela passividade, aquela entrega interna. Ah, não consigo. Você consegue. Você está tendo a ajuda de Deus, Deus está te chamando. Sem mudança, sem um legítimo e profundo arrependimento, as coisas vão se desgastar e piorar e não vai a lugar nenhum. O ano começou e Deus vem trabalhando vários pontos na nossa vida. E esse ponto essa área de imoralidade, eu tenho visto o Senhor trabalhar fortemente. Porque há uma falta de temor muito grande nessa área. Que, consequentemente, vai levando para todas as outras. Esse é o grande problema da passividade. As pessoas vão se acostumando e se acomodando a uma situação, um estilo de vida de derrota, um estilo de vida que vai derrotá-las e destruí-las. O que é lícito diante de Deus é bênção, mas o que a Bíblia condena é maldição. As pessoas podem defender, elas podem atacar você quando você fala sobre algo, mas eu não estou pregando para o mundo. O mundo jaz no maligno. Se uma pessoa diz, não, eu não quero ouvir isso, ela não pode nem estar aqui, nem estar ligada neste canal. Se uma pessoa diz, eu quero mudança, esse é o caminho. Mas eu quero a parte agradável da coisa, mas eu não quero ouvir, eu não quero que mexa nessa ferida.
Não tem jeito. Não tem jeito. E não pense que mensagens assim são fáceis de você entregar. Mas eu vejo claramente que o dia que eu me acovardar de entregar qualquer palavra, eu já posso desistir. Aqui não é lugar para mim. Eu fui covarde e Deus não vai poder contar comigo. Então, assim, o que a Bíblia condena é maldição. Portanto, infelicidade e tormento. Nunca nós seremos felizes, realizados, onde Deus não abençoou, fazendo o que Ele não aprovou. Não criou, não está. Existe um padrão. O padrão de Deus é muito claro. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Ele está dizendo, vocês foram. Então está aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Nenhum imoral. O imoral aqui, o que não é? Falou adultério, homossexuais passivos ou ativos. Tudo que é imoralidade. Pornografia, masturbação, bestialidade, comprar essas coisas de sex shop, usar esses vibradores, essas coisas que muitos usam e dizem, não, Deus não se importa com isso. Deus se importa com isso. Até porque se a sua cabeça estivesse sendo tomada pelo Espírito de Deus, você não teria cabeça para isso. As coisas que nós fazemos têm a ver com aquilo que nós estamos alimentando dentro de nós. Assim foram alguns de vocês. Paulo está dizendo, vocês foram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quer dizer, vocês foram completamente perdoados, lavados, mudados, transformados. Um dia vocês estiveram lá, mas não estão mais. O sexo tem sido talvez o campo mais explorado por Satanás. O diabo tem encontrado facilidades cada vez maiores para seduzir, descontrolar, escravizar e destruir o ser humano por meio desta área. Onde você vê as coisas, não tem limite o diabo. Não tem limite. Você imagina que uma pessoa vai sendo tomada pelo mal, agora ela tem atração por criança. Ela tem atração por um animal. E ela vai crescendo, não tem limite. Casos de pessoas, eu particularmente, que eu me lembro, foi só o caso de um homem estranhíssimo, que tinha tido relação sexual com tudo que você possa imaginar na vida, inclusive com gente morta. Com gente morta. Então, assim, esse tipo de caso que eu estou me lembrando nesse momento aqui, com gente morta foi esse. Mas eu tenho gente nossa que também atendeu. Porque o diabo não tem limite. Muitos vivem passivos, entregues, e não reagem para sair dessa cadeia. Essa geração tem apostado todas as suas fichas
na independência humana e liberdade sexual. Como receita da felicidade. Mas o que a gente tem visto é que o tiro saiu pela culatra. Ansiedade, todo tipo de síndromes, suicídios, medicamentos. Assim, a geração mais medicada. É só olhar para o mundo e ver o resultado desse estilo de vida pervertido. Dá uma olhada, vê se tem alguém feliz. Se as pessoas estão felizes, elas não estão felizes. Insatisfeitas, vazias. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Está vendo? Está tudo. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Orgias. Você vê quantas pessoas viciadas em swing, viciadas em troca de casais. Quanta aberração você vê acontecer. E vai indo. Não tem limite. Sexo é mais sério do que as pessoas imaginam. É um ato espiritual. É um pecado contra o seu próprio corpo. Todo envolvimento sexual é um pacto que você faz com alguém ou com alguma coisa. Se essa intimidade é ilícita, você constrói uma aliança entre aquela pessoa. E alguns entre pessoas, né, fez. E aí vai trazendo aquela carga para a vida. Quando a pessoa faz sexo com alguém, com alguma coisa, ela tem que entender que isso é muito mais do que aquilo que ela acha que está ali. As consequências, ela não vai lembrar daquele orgasmo. Talvez ela nem lembre daquela, mas ela vai lembrar das dores que escolhas erradas vão trazendo para a vida. Porque, juntamente com aquilo, a pessoa está fazendo ali uma aliança, não é só com uma pessoa, ela está fazendo aliança com os espíritos da imoralidade. Com aquilo que está na vida daquela pessoa e com os espíritos de imoralidade. Desencadeando perseguições espirituais, pessoal, conjugal e geracional. Você vai acumulando espíritos demoníacos, com perseguições demoníacas. A pessoa com quem você se relacionou, carrega uma carga espiritual. Imagina com quantos que ela já se relacionou, não sei. E aquilo vai passando e vai transferindo para o outro, numa cadeia sem fim. A forma como você perdeu a virgindade pode determinar uma perseguição espiritual. As pessoas com quem você se relacionou, ou com o que, vai atrair um tipo de perseguição espiritual. Quando eu falo de perseguições espirituais, eu estou falando de situações que se repetem de dor, perdas, fracassos, na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus descendentes, da sua família.
Lascivo atrai lascivo. Quem tem esse espírito de sensualidade vai atrair. Abusado atrai abusador. Abusador atrai abusado. O diabo prepara exatamente essa ligação. Saiba qual é a sua inclinação e combata. E se você tiver dificuldade, peça ajuda. Tem mulheres que só se atraem por homens casados. E vão atraindo para a vida delas uma carga. Imagina a dor que ela está fazendo uma outra pessoa passar. Tem filhos, tem famílias. Isso vem contra ela. Pessoas carentes costumam atrair manipuladores. Rejeitados são os feridos, que são um alvo fácil para pervertidos sexuais. Que a pessoa está carente, se sente rejeitada, e aí qualquer um. Eu sempre falo isso. Você não dá o que você tem que dar para os seus filhos pequenos, amanhã eles se jogam nos braços, a sua menina se joga nos braços de um manipulador, um sujeito que vai só usá-la. Porque ela não teve esse pai, esse homem que pudesse supri-la ali. Você não cuida do seu menino, dando segurança a ele, como um pai estando presente, não estimulando esta área. Você não é uma mãe presente, mas distante. Dependendo de como você trata esse menino, ele pode passar a vida dele buscando uma mãe em alguém. E se meter em relacionamentos também abusivos, de grande exploração, onde eles não têm voz ativa. Como você trata a mãe dos seus filhos, é o que você está ensinando eles a fazerem amanhã. É o homem que o seu filho vai ser, é o homem que a sua filha vai buscar para ela, inconscientemente, ainda que ela diga que ela não quer uma pessoa como meu pai. Ela vai atrás de um desse, porque está no inconsciente. Como você trata o seu marido, é o tipo de mulher. Se você está feliz com a mulher que você é, saiba que você vai ter uma nora como você. Ele vai atrás de alguém como você. E a sua filha vai ser a esposa que você tem sido. Ainda que ela brigue para ser diferente, ela vai ter que ter um suporte maior, que é Deus, para sair disso. Do contrário, ela vai imitar. Porque está no inconsciente. É o que ela, por repetição, entrou. O espírito que você abre na sua casa e entra, é o que vai dominar a sua casa. Cuidado, trate a amargura, que provém da rejeição, porque ela vai sair através de escolhas terríveis para a sua vida. O diabo tem arruinado com vidas, dominando através do sexo, carência, ociosidade, ansiedade, insatisfação. Vão levando as pessoas passivamente para um abismo chamado perversão sexual. Isso é um abismo. Eu vejo a luta de pessoas para sair de situações.
Pornografia hoje já está entre os maiores e mais terríveis vícios. A pornografia é um vício maligno que destrói com a sua vida. Vai destruir com a sua família, porque esse espírito vai tomar a sua família, vai destruir com o seu casamento. A perversão sexual não tem limites. A pergunta é quem governa quem? E hoje tem pessoas que são governadas pela perversão sexual. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, diz Jesus. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso que a mudança tem que ser aqui. Nós governamos nossos desejos e sentimentos, vontades, ou eles nos governam, ou melhor, nos desgovernam. A maior crise moral, ela não está baseada na falta de recursos, mas na inconsistência de caráter. Se você não tiver um caráter forte, você vai ceder para qualquer tentação. Porque você está ali na passividade, na apatia. E sai atrás de algo que vai afundar com a sua vida. E é muito mais espiritual do que as pessoas imaginam. O ser humano é essencialmente espiritual. O apelo sexual está em tudo. Está entrando e nem percebemos. Você pode ver. Está em tudo. Esse amor egoísta, que amor não tem nada, que eles chamam, idólatra dos próprios sentimentos e vontades, está destruindo mais e mais vidas. A imaturidade emocional vai levando as pessoas a escolhas débeis. É preciso crescer emocionalmente. A sensualidade ela pode ser definida como idolatria dos próprios sentimentos e desejos. A vida de muitos tem girado em torno de impureza moral e amor ao prazer. Então, estou carente, lá vai. E vai ficando cada vez pior. A imoralidade tem sido um dos instrumentos mais poderosos de autodepreciação do ser humano. Principalmente da mulher. Com a exploração da nudez, que virou coisa, tudo coisa. Mas muitas mulheres se colocam nessa posição. De objeto. De ser um pedaço de carne. Porque não acredita que foi feita, a pessoa foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Isso não é empoderamento. Isso aí é nos rebaixar dia após dia. O sexo ilícito está arruinando com o destino de milhares e milhares de pessoas. Nunca seremos felizes, realizados,
nunca teremos paz na ilegalidade espiritual. Nunca. Nunca. Muitos vivem angustiados, a vida travada em várias áreas, exatamente porque falta obediência total nesta área. Paulo deixou claro que é um pecado contra o próprio corpo. Eu vou ler já. O mundo pode gritar adoidado os seus valores baixos, a sua miséria moral, mas essa é a verdade absoluta. A verdade da palavra de Deus. Tudo isso só está destruindo e manda para o inferno. Alguns estão estragando com a vida toda. Eu já atendi muita gente, já atendi pessoas já esperando 60, mais de 60, numa infelicidade, porque viveram dessa maneira. Como se não tivesse amanhã. Não construíram nada, não fizeram nada de bom. Não viveram para algo maior. Se nós quisermos uma vida abundante, salvação, vida eterna, nós precisamos tomar uma decisão séria de obediência. É dizer não por amor a Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Vamos repetir? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Vamos repetir? Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta, e aquele botou prostituta, aqui pode ser qualquer coisa, pode ser outro homem, pode ser uma outra mulher, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. É um corpo com ela. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Um corpo, você se torna um com aquilo. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos ler? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Está falando fugir, fugir. Fugir é fugir. Corre. Faz igual José. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vamos ler? Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos repetir? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Diga, este corpo é para glorificar o Deus vivo. Use sua vida, seu corpo, para a glória de Deus. Toda prática ilícita, biblicamente, é abominação.
Então, Deus, eu comecei dizendo que Ele quer nos usar como modelo. Deus está trabalhando crescimento, maturidade em todos nós, porque Ele sabe o que Ele quer fazer na nossa vida e os nossos enfrentamentos. Então, assim, é preciso, é importante você procurar uma autoridade espiritual e confessar, é importante. É óbvio. Mas você precisa fazer uma risca no chão. Você precisa acreditar nas Escrituras. Você precisa parar. Tudo que você está entendendo pela palavra de Deus, que é abominação, você precisa parar. Não acho que você vai se sair bem. Se você foi um adúltero, até hoje, ou uma adúltera, e parece que tudo deu certo, deixa eu te dizer. Acabou. Falem comigo, acabou. Uhum. Nunca mais vai dar certo. Você vai se arrebentar. Isso não é terrorismo. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que Deus começou a falar comigo em dezembro. Eu sei que o tempo mudou. Eu sei que é um outro tempo. Talvez você não tenha nem chance. Tempo de se arrepender. Porque a hora de se arrepender é agora. É hoje. Se você é aquele tipo de gente que diz, então, mas eu não sei se eu posso resistir. Vê se cresce. Larga de ser esse joguete na mão do diabo. Larga de ser esse coitado ou essa coitada. Não se faça de miserável. Você foi feito para Deus, por Deus e para Ele. Não para viver uma vida tão lamentável assim. Você acha que se tem alguém que pelo financeiro, meu financeiro está indo. Não seja ridículo. O que é dinheiro com a sua vida devastada? Vê se ergue os seus valores. Algumas pessoas, tudo para elas é dinheiro. Se eu tenho dinheiro, está tudo bem. Não, você não está bem se você está no erro. Você só está sendo enganado por Satanás, vestido de anjo de luz, para mostrar que não, isso aqui está indo bem. Quando Jeroboão transformou Israel num centro de idolatria, muitos ficaram lá por causa da prosperidade, que só causa depressão. Não demorou, foram para o exílio e desapareceram. E não foi falta deles saberem o que era certo e onde deviam estar. Influência tem demais, o ser humano, ele é influenciado. Então, às vezes você trabalha num lugar onde as pessoas falam disso, fuja da aparência do mal. Você já sabe quais são aquelas pequenas tentações que vão chegando, aquele charminho que um joga, aquela palavra agradável que o outro joga, você já sabe, você sabe onde isso vai dar. Nós precisamos crescer e ter firmeza moral, caráter. Crescer, amadurecer emocionalmente. Não podemos mais viver a nossa vida não suportando um pirulitinho que o diabo vem e diz, vem cá. Isso chega a ser ridículo.
Um malandro chega e fala algo doce, você já cai? Uma endemoniada chega e lança um charme para você e você já cai? Você é tão fraco assim, você é tão fraca assim, você é tão lamentável assim. É essa vida que você vai viver, sendo essa pessoa lamentável? Que um chocolate destrói você? Uma palavra? Um botãozinho de rosas? Uma jogada de cabelo? Uma reboladinha? É assim? Você é tão fraco, é tão fraca assim? É isso? E você vai ver a glória de Deus? Você vai morar com Jesus? Não, você vai para o inferno. Você vai queimar no lago de enxofre, de fogo e enxofre. É para lá que você vai. Você acha que ouvir a palavra, sentir bem, até quando vamos manter a fé dos demônios? Leia em Tiago, eles tremem e temem. Eles creem e tremem, mas não obedecem, continuam sendo o diabo, demônios. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Nós vamos continuar sendo essas pessoas patéticas, fracas, passivas, apáticas, entregues a qualquer seduçãozinha. É só isso? A vida é só isso para você? Acredite, existe a eternidade. E dos dois lados é eterno. Só existe céu e inferno. E pessoas que continuam sendo vencidas por coisas tão vergonhosas, tão pequenas, tão lamentáveis. Elas estão indo a passos largos para o inferno. Se você estiver nessa condição, e você sair ali, um carro desgovernar e te matar na esquina, como eu tenho casos e casos. Alguém bater em você, você sofreu um infarto, desaparecer. Ou até, como um sujeito, alguém me contou, que um sujeito arrogante, ele disse, pensa, bispo, alguém arrogante. Estava comendo um churrasco, um pedacinho de carne engasgou aqui, ninguém percebeu, aqui viu, morreu. Morreu comendo picanha. Quem diria que picanha mata? Mata. Engasgou. Aí, tão orgulhoso, tão arrogante, um pedacinho de carne que parou no lugar errado, o matou. O ser humano não é nada. O ser humano não é nada. Eu me lembro uns anos atrás, olha que coisa lamentável, eu estava fazendo o meu treino e as pessoas sabiam que eu era cristã, bispa, e sempre aparecia alguém. Hoje eu não vou mais a lugar nenhum, naquela época ainda eu ia num horário mais sossegado, porque eu não tinha onde treinar e eu ia fazer, e sempre vinha alguém que queria aconselhar. E olha que coisa triste o que eu vou lhe contar. O filho arrasado, porque o pai, ele estava sendo usado, estava vivendo piada, virou piada. Porque o pai pegou uma embalagem de tênis pé baruel, aquele compridinho, penetrou ele mesmo com aquilo foi, não conseguiu fazer voltar.
Teve que pedir ajuda para o filho. Quando chegou no hospital, que ninguém falava, porque não contou o que era. Quando o médico vem e conta o que é, o mundo dele desabou. O mundo dele, como filho, desabou. Mas é isso que o pecado faz. Você vê um rapaz jovem, envergonhado, que tinha perdido o rumo da vida, não sabia o que fazer. E por que ele estava tão envergonhado? Porque um amigo, olha que amigo, não tinha carro, um amigo levou, e esse amigo ouviu o que o médico falou, e esse amigo contou para não sei quem, que contou para não sei quem, e aí a piadinha era do pai do fulano, eu nem vou mas o tênis, pé baruel lá, o negócio lá, faziam piada com isso. Ele estava morto, destruiu com aquele filho. A imoralidade, ela não traz alegria para ninguém. Você teve um filho, tudo que você tem feito, você está transferindo como herança para ele toda essa nojeira. Toda essa nojeira. Espiritualmente. Sem contar aquilo que ele vier a descobrir e se decepcionar terrivelmente. Então, assim, o mundo pode aplaudir, pode dizer tudo bem, lindo. Não, é abominação. Não tem ninguém fiel. Fale por você. Ah, homem não tem homem fiel. Penso que um homem de Deus deveria dizer, como eu já ouvi, fale por você, não fale por quem teme a Deus. Fale por você, não por quem teme a Deus. Um homem de Deus é fiel. Uma mulher de Deus é fiel. Aquele que teme o Senhor é fiel. Não se entregue à passividade, à apatia. Não se entregue ao mal, porque ele vai devastar com a sua vida. E eu não sei se o Senhor vai voltar a falar. Quando ele vai voltar a falar? Se ele mandar, estarei à disposição dele. Todavia, digo para você. E olha que eu tenho outros assuntos, mas eu estou gastando tempo nisso porque eu preciso. Se você não ouvir a Deus, Deus está dizendo para você, acabou. Nunca mais você vai conseguir viver a vida da mesma forma que você viveu. Porque agora, ele falou em detalhes com você. Ele está deixando claro. Fuja da aparência do mal. Das amizades, dos contatos que te puxam para uma direção ruim. Não caia em ciladas. Porque pode ser que você não se levante. As consequências vão ser drásticas e eu não tenho dúvida disso. Então, tudo que é imoralidade vai mandar para o inferno. Todo tipo de imoralidade. O sexo é espiritual e ele só é lícito dentro do casamento. Fora do casamento, ele é ilícito, ele é maldito e ele é abominação. É dentro do casamento. Então, se você frequenta aqui a igreja, tem ouvido, mas você sai, você vive a vida do jeito que você quer, Deus está lhe avisando. Ou você se joga de vez nas garras de Satanás, ou para de ser esse morno, ou essa morna, fingido, fingida, que tem alguma coisa com Deus e não, você não tem.
E sabe o que é pior? Muitas vezes até pesar a nossa reunião por causa da carga demoníaca que você acaba trazendo. Porque você não quer mudar. Uma coisa é você lidar com uma pessoa que quer mudar. Ela pode ter cometido as piores atrocidades, mas ela quer mudar. É outro assunto. Outra coisa é a pessoa se vestir bonitinha como crente e viver uma vida promíscua na perversão sexual. É outra coisa. Isso tem que parar. Nós somos um povo de Deus, o povo de Deus. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós somos sal, nós somos luz. Ele quer nos usar como um modelo para o mundo. Agora imagina você falar para alguém que você frequenta a igreja, mas está vivendo uma vida badernada. Pais não apoiem isso. Não sejam coniventes com esse tipo de situação. Nunca apoie um filho seu, uma filha sua cometer adultério, como nós acompanhamos casos de pais que são coniventes com o adultério, principalmente de filho. Você não vê que você está arrasando com a sua vida, com a vida dele, dos seus descendentes? Como pode ter pessoas tão covardes assim? Não! Isso é abominação. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus e eu posso perceber a fúria dele quando você vê meu tom mudar. Eu percebo, meu corpo treme, eu percebo a fúria, vem de dentro. Eu sei quando o Espírito Santo fala com fúria. Eu sei. O que é pecado diante de Deus é pecado. O natural é um homem e mulher dentro do casamento. Fora disso, é abominação aos olhos do Senhor. Amém?